Ei, pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumine. Também trabalho com terapias energéticas ligadas à radiestesia terapêutica, mesa radiônica de São Miguel Arcanjo, que abrem caminhos, que fazem limpezas de aura, expansão de aura, alinhamento energético, para a gente poder manifestar tudo aquilo que a gente deseja na nossa vida de maneira fluida, livre e aberta. Tem tudo lá na aba serviços do site www.astrolumine.com.br, que você pode saber de todos os trabalhos e serviços que eu ofereço aí, que vem mudando muitas vidas e transformando também, tá bom? Essa semana aí, astrologicamente falando, nós vamos falar sobre os dias que vão do dia 25 ao dia 31 de maio, tá? Esses dias, eles ainda são regidos pela lua crescente no signo de Virgem, né, a semana toda, porque a lua só fica cheia no signo de Sagitário lá no dia 31, no domingo. Então, a gente tem toda semana para trabalhar esses assuntos ligados à lua crescente no signo de Virgem, já com o sol no signo de Gêmeos, mas ainda dentro da lunação taurina, ou seja, é uma lua crescente em Virgem da lunação taurina. É terra com terra. Ou seja, a gente está no período de tratar assuntos taurinos e nós estamos fazendo esse crescimento dentro dessa lua em Virgem, que também é um signo de terra. Ou seja, é realmente para a gente poder colocar a mão na massa e reorganizar a nossa vida, né? Nós tivemos aí um início de ano muito corrido, né? E o ano todo também será assim, mas esse momento agora é um momento de reorganização, um momento que sabe aquele pit stop para trocar o pneu, né, na corrida de Fórmula 1? É mais ou menos isso. Você dá uma parada, vamos reorganizar aqui para a gente poder continuar nessa velocidade boa, mas para a gente continuar nessa velocidade boa e ganhar a corrida, a gente precisa fazer esse pit stop. Né? Por quê? Porque nesse momento a gente tem muitas ideias, muitos planos, muita vontade de seguir para caminhos diferentes e ideias novas chegando. A gente tem um pequeno trígono sendo formado aí no céu, que está ativando a nossa mente, assim, explodindo a nossa cabeça de mil informações. É inteligência artificial, são novos projetos, novas metas, novos objetivos. A gente está no ano de 2026, né? Que é um ano 1, o ano da roda da fortuna, de altos e baixos, de correria, de transformação, de mudanças constantes, né? A gente tem esse pequeno trígono no céu, como eu falei, sendo formado por planetas de peso, mexendo muito com mudanças, transformações mentais, agilizando as coisas, né, para que a gente possa realmente colocar a vida em movimento dentro daquilo que a gente deseja começar, que é o ano 2026, que é um ano de início, é um ano 1. Né? A gente tem aí o Plutão lá no signo de Aquário, fazendo um bom aspecto para o Urano, que acabou de ingressar no signo de Gêmeos, fez uma conjunção para Mercúrio no signo de Gêmeos, e também temos aí o Saturno e o Netuno no signo de Áries. Isso forma um pequeno trígono no céu. E um trígono maravilhoso, né? Direto de 120 graus entre o Plutão e agora o Mercúrio e o Urano, que estão unidos lá no signo de Gêmeos. Então, é um movimento muito grande. Então, o que essa semana pede pra gente, mental, né? Então, o que essa semana pede pra gente? Botar o pezinho no chão, porque a cabeça tá cheia de coisa. Então, a gente precisa, trazer pra terra. E como é que a gente faz isso, né? É justamente pegar essa energia da lua que cresce no signo de Virgem. Porque Virgem fala de ordem, planejamento, alcançar as metas, melhorar a qualidade, produtividade, discernimento, sabedoria, né? Para a gente poder colocar a vida em ordem, colocar as ideias em ordens, para a gente poder continuar crescendo, né? Porque se a gente ficar nessa bagunça, não tem condições. Né? Então a gente precisa saber priorizar, organizar, planejar. Então, o que o céu pede essa semana, né, pra gente? Ele pede que a gente pede para a gente maturidade, para a gente poder organizar o nosso futuro com discernimento, separando aquilo que realmente possui possibilidade de ter sucesso na vida, né? Saber priorizar o que realmente tem potencial de crescimento, daquilo que é apenas uma expectativa, né? Ou apenas um sonho ilusório, né? Uma ilusão, uma distração que a gente está colocando ali, ou enchendo demais a nossa agenda de muitas coisas, de muita informação, de muitas ideias, de muitos projetos, né? E aí a gente não consegue priorizar, a gente não consegue andar, a gente não consegue seguir adiante. Então, o que a gente precisa fazer essa semana? Organizar essas ideias, organizar a agenda, organizar a vida e saber qual é a direção que a gente quer seguir, né? Com estrutura, com consciência, né? Organizando e solidificando tudo aquilo que começou a se movimentar nos primeiros meses desse ano e principalmente nas últimas semanas. Porque Virgem, essa lua crescente Virgem, ela faz uma pergunta muito importante, né? Como que você pretende construir tudo isso que você quer na prática? Porque uma coisa está na ideia, né? Está na cabeça. Eu sei o que eu quero. Mas como que eu vou chegar lá?
Então, como é que você preenche essa lacuna entre onde você está e onde você quer chegar? Então, a lua que cresce no signo de Virgem coloca essa questão para gente. E essa semana nós teremos aspectos importantes que vão nos ajudar, de uma forma desafiadora, a conseguir responder essa pergunta, tá? Então a gente começa, entre os aspectos, falando de Plutão, que está no signo retrógrado, no signo de Aquário, pedindo que a gente olhe para trás e reveja, porque ele está retrógrado, quais são as estruturas que ainda a gente sustenta, mas que a gente precisa desapegar para poder inovar a vida, né? Abrir espaço para coisas novas. Só que ele estará fazendo uma quadratura com Marte no signo de Touro, que é uma questão mais de atitudes mais cautelosas, mais prudentes, mais medrosas, né? Inclusive, o Marte no signo de Touro fica no seu exílio, justamente porque Marte é corajoso, né? Só que ele perde um pouco dessa coragem quando ele está lá no signo de Touro, né? Então, ele pensa mais como que ele vai fazer as coisas, ele vai fazendo as coisas muito, muito, muito mais vagarosamente, né? Então, essa quadratura, ela é muito importante porque ela é muito poderosa e está ligada ao signo de Escorpião, porque Plutão e Marte são os regentes do signo de Escorpião. Né? Então, e que é um signo extremamente poderoso que fala de morte, renascimento e renovação, abertura de novos caminhos, numa nova direção. Né? Então, é importante que a gente perceba isso e não tema a renovação. Porque essa quadratura que acontece no dia 26, na terça-feira, a 1:01 da madrugada, né, na virada de segunda para terça, ela fala que às vezes resistir a essa mudança aí que a gente precisa, as mudanças necessárias para a inovação da vida, a resistência a isso se torna às vezes muito mais doloroso do que enfrentar o desconforto de transformar a vida da gente. Porque mudar e seguir na direção de algo novo que eu não conheço, que me dá medo, realmente é desconfortável. Não é confortável. O que é confortável para o Marte em Touro? Ficar na zona de conforto, onde é conhecido, onde é seguro, onde ele acredita que está em paz ali, só que na verdade não está. Né? E isso vale para muita coisa. Né? Vale para aqueles momentos em que às vezes eu quero fazer uma transição de carreira e estou acomodado em uma profissão, em um lugar, em um trabalho, que não me traz satisfação, não me traz alegria, não me traz felicidade, mas às vezes eu ganho um bom salário e tenho estabilidade ali. Só que eu não sou feliz. Então é preciso essa consciência, porque senão eu vou ficar sempre presa àquele trabalho pelos motivos equivocados. A mesma coisa, quando eu evito ter uma conversa, um diálogo dentro de um relacionamento pelo medo da perda, né, ou pelo medo da rejeição, ou pelo medo de não conseguir me expressar direito e ser mal entendido, ou não ser aprovado, eu não dou um passo importante para poder fazer uma renovação na minha relação. Né? A mesma coisa com relação à questão da nossa saúde. Né? Quando eu resisto cuidar da minha saúde, porque eu não quero fazer um exame, porque eu não quero ir ao médico, porque eu não quero isso, porque eu não quero aquilo. Por quê? Porque eu estou com medo. Medo do quê? Medo do que vai ser descoberto, mesmo do que vai acontecer. Né? Então, a gente precisa, dentro dessa quadratura, tomar consciência onde que nós estamos resistindo à vida e que pode ser muito doloroso para a gente resistir isso depois no futuro. Né? E essas mudanças a gente resiste porque a gente está com medo, né? Medo de que o novo traga instabilidade, e vai trazer mesmo, porque a transição entre o velho e o novo traz instabilidade. Uma notícia que chega com relação à sua saúde traz instabilidade. Né? É uma relação um diálogo mais difícil dentro de uma relação traz instabilidade, traz medo, traz insegurança, né? Da perda. Né? Tira a gente daquele lugar confortável de ficar quieto, de não falar nada, de não ir fazer o exame, de não fazer a transição de carreira. Aquilo ali é o lugar que eu não me desafio. Só que essa semana está falando assim, olha só, para você colocar ordem na sua vida agora, existem alguns desafios que você vai precisar vencer, que você vai precisar superar, e um deles é esse. E aí acontece, nesse mesmo dia, no dia 26 de maio, na terça-feira, por volta da 1h da tarde, meio-dia e 52, este mesmo Plutão retrógrado faz um aspecto belíssimo, um trígono, que é um aspecto forte de fluidez no céu, né, abertura de caminhos, com o Sol no signo de Gêmeos. Né? Então, é um poder Plutão pessoal, Sol muito forte, de enxergar essa questão com clareza, né, do que eu estou resistindo, por que eu estou resistindo e como que eu posso superar isso para poder seguir adiante com a minha vida, renovando e tendo um futuro melhor do que o passado. Porque se eu fico na zona de conforto e estagnado, eu não renovo a vida. Eu não abro novos caminhos para eu poder chegar onde eu desejo. Né? Então, é um aspecto muito poderoso, uma janela de consciência maravilhosa que ajuda a gente a enxergar essas novas possibilidades de como chegar onde a gente quer, preencher aquela lacuna
de virgem que eu falei, né? Eu tô aqui e eu quero chegar aqui. Ou seja, eu tô numa profissão, quero fazer uma transição e quero chegar desse outro lado. Eu tô com esse tipo de relacionamento e quero mudar essas questões que me atrapalham, que me bloqueiam e quero um relacionamento tal. Então, vai enxergar como que faz aquilo ali, de que forma faz aquilo ali e como que você também está se sabotando nesse processo, se mantendo numa zona onde você acha que está seguro, né? Mas se você ficar naquele lugar por muito, muito, muito tempo, né, a casa vai cair, né? E aí não vai dar mais tempo de mudar por consciência, vai ter que mudar por consequência, né? Então, esse aspecto, ele traz esse poder pessoal muito grande para a gente poder conseguir enxergar com consciência essas novas oportunidades e romper os padrões mentais antigos, mudar de ideia. Realmente eu estava equivocada aqui, coisa que Marte, mudar de ideia e mudar de atitude, né? Coisa que Marte em Touro tem muita dificuldade de fazer, mudar, né? Especialmente de atitude. Mas como o Plutão está no signo mental, também fala de mudar de ideia para inovar o meu futuro. Né? Então, é uma clareza muito grande do que a gente precisa fazer para mudar esse futuro. Porque a gente percebe com muita clareza nesse dia, pensa bem, no dia 26, presta atenção nesse dia. A gente percebe com muita clareza que o comodismo, a vontade de ficar na zona de conforto, né? De não se desafiar ao novo, ele pode ser muito custoso no futuro. No futuro, você pode pagar muito caro pelo que você não está se desafiando a mudar agora. Né? Então, é importante que a gente perceba isso com muita clareza nesse dia, no dia 26. Aí a gente segue a semana sem maiores aspectos na quarta ou na quinta-feira, somente da Lua. E na sexta-feira, a gente tem um outro aspecto muito importante, que é o Saturno, que é outro desafio. É o Saturno no signo de Áries, fazendo uma quadratura para Vênus no signo de Câncer, né? No dia 29/5, também na virada da noite, é 0022, né, da madrugada, de quinta para sexta. Então, é o céu aí já desafiando a gente com outra perspectiva. Né? É uma perspectiva que pede para a gente maturidade, Saturno, né? Emocional, Vênus em Câncer, mostrando que crescer pode ser desconfortável, porque Vênus gosta de conforto. Né? E Vênus em Câncer gosta de conforto, é o bebê que gosta do conforto da barriguinha da mãe e não quer nascer. Né? E esse momento é o momento de nascimento. Né? Saturno em Áries, é o eu nascendo. Né? Maduro nascendo, criando os meus próprios caminhos. Né? E o bebezinho, às vezes, lá dentro da barriga da mãe, por isso que aqueles partos demoram muito, né? Ele quer ficar lá dentro, ele não quer sair. Né? Então, esse aspecto ele pede para a gente se desafiar com relação à nossa maturidade emocional, de sair desse lugar quentinho e seguir para construir o nosso próprio caminho, parar de depender emocionalmente de outras pessoas ou do próprio clã, né, da própria família e seguir na direção da nossa jornada. Né? Crescer vai ser desconfortável, sim. Né? Por quê? Porque às vezes dá medo, é insegurança, instabilidade, isso não é conforto. Né? E a gente precisa compreender e ter maturidade para enxergar isso. Então, exige esse aspecto, ele vai exigir da gente coragem para a gente poder romper com padrões também. Tá vendo que a semana toda vem falando de rompimento de padrões, rompimento de zonas estagnadas, paradas, comodismo e etc., para a gente poder se movimentar na direção do crescimento, porque senão a gente não vai crescer. Né? Vai custar o nosso crescimento se a gente não mudar. Né? Então, é para a gente perceber justamente onde que a gente está se prendendo a alguns padrões familiares, preenchendo expectativas da nossa família, das outras pessoas, expectativas do meio em que a gente vive, né, sem honrar o próprio caminho. Né? Algumas lealdades familiares que levam a gente, às vezes, a não querer, a inconscientemente bloquear a nossa vida com uma crença limitante de escassez, né? Ou que dinheiro é sujo, ou que dinheiro não presta, ou que para ganhar dinheiro tem que suar muita camisa. Então, muitas dessas coisas vão ser trazidas à tona para que a gente perceba e possa fazer essa limpeza de dentro para fora, para a gente poder se libertar disso daí. Né? E perceber todas essas questões que vêm de dentro, inconscientes, crenças limitantes, lealdades, pactos, acordos que a gente fez aí no nosso passado, de forma inconsciente mesmo, desde que a gente cresceu, desde que a gente era criança, né? E a gente é inconsciente. E ele age na nossa vida hoje, sendo refletido no que nos bloqueia, no que nos impede de crescer e de ser feliz.
Então a gente vai perceber muito bem isso daí e vai assumir, em vez de ficar colocando a responsabilidade no outro, ou pertencendo a um meio, e para pertencer àquele meio, preencher as expectativas daquele meio para não ser rejeitado, né? Eu percebo que crescer é desconfortável porque eu preciso me desligar disso, eu preciso abrir mão disso, né? Então, perceber o quanto preencher expectativas alheias impedem a construção da nossa própria identidade, do nosso próprio caminho, que é o que o Saturno está fazendo no signo de Áries. A formação, a construção, a pavimentação desse caminho, desse eu, né, que cresce aí com muita força, né? E nem sempre a gente precisa perceber dentro desse aspecto, né, que nem sempre repetir o passado, que é o que Vênus em Câncer às vezes faz, voltar lá no passado e ficar no quentinho do passado, a gente repete isso porque ele é saudável. Né? Às vezes a gente repete isso porque ele é familiar a nós já conhecemos, ele não nos desafia. Né? Então é muito importante a gente perceber essa semana como uma semana de um crescimento desafiador em que a gente precisa organizar e colocar ordem na vida, né? De forma a recolocar a vida nos trilhos diante de tudo aquilo que a gente quer desenvolver e crescer na nossa vida esse ano. Né? Ou começar, ou iniciar, e se dedicar à pavimentação desse novo caminho, desse eu, independentemente das expectativas alheias. Aí, no domingo, que vai ser um assunto que a gente vai discutir mais na semana que vem, a gente tem a lua cheia em Sagitário, com o Sol no signo de Gêmeos, às 5h44 da manhã, e essa lua cheia sagitariana, Sagitário é um signo muito sábio. E a lua cheia é uma lua de iluminação. É, Júpiter, que é o regente de Sagitário, ele expande, né, a nossa visão de mundo, né, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento. Então, tudo que ele toca, ele expande. Então, é uma lua cheia, tudo grande, gigante, né, com a possibilidade da gente poder fazer o quê, então? Enxergar. Porque Júpiter estando em Câncer, enxergar tudo aquilo que está nos prendendo ligado ao passado que a gente precisa renovar. Né? Então, e que vai impactar na nossa colheita dessa lua cheia. Né? Então é tipo assim, o Saturno com Vênus, ele traz a consciência de que eu preciso pegar as rédeas da minha vida para as minhas mãos e que eu preciso ter responsabilidade sobre o caminho que eu quero construir. Eu preciso me desligar daquilo e desapegar de todas as coisas que estão me impedindo, lá o Plutão vem falando, né, de seguir adiante, mudar de ideia e fazer diferente para chegar num lugar diferente no meu futuro. E essa lua, ela traz essa iluminação, né, para a gente perceber onde a gente está se prendendo, se aprisionando aí. Então, é uma lua que ela vai trazer expansão, sim, é uma colheita, sim, mas às vezes a gente pode se decepcionar com essa colheita, porque às vezes pode não ser o que a gente gostaria, ou pode ser o que a gente gostaria, né? Vai tudo muito depender do livre-arbítrio de cada um, porque a gente fala assim na terra como no céu, né? Mas o que está escrito no céu é apenas uma previsão. Né? E aí a gente faz as nossas escolhas. Quem escolhe sobre nossa vida somos nós. Então, se a gente escolher ficar preso na zona de conforto, sem fazer mudanças, estagnados, a gente pode sofrer muito mais e chegar nessa lua cheia e não colher tudo aquilo que a gente deseja. Agora, se a gente se desafiar a vida, superar os desafios todos que a gente tem essa semana, superando os obstáculos e todas as limitações que puderem aparecer, né? Tendo coragem de seguir adiante, mesmo com medo, a gente pode ter uma colheita muito boa aí. Então, é uma lua cheia que vai trazer muita expansão, muitas revelações sobre esse passado que nos prende, sobre essas lealdades que eu falei, com relação ao clã, com relação à família, né? Porque o Júpiter está em Câncer, Vênus está em Câncer e ela recebe essa quadratura de Saturno na sexta-feira aí no signo de Áries. Então tem toda essa compreensão muito mais clara sobre tudo aquilo que escolhemos alimentar durante esse mês de maio, porque ela é a segunda lua cheia no mês de maio. Né? A gente teve a primeira lua cheia no signo de Escorpião, no dia 1º de maio, e agora a gente fecha o mês, dia 31 de maio, com outra lua cheia no signo de Sagitário, ou seja, ligando a transformação à expansão. Quem se desafiou a se transformar pode expandir muito mais agora.
né? Crescer muito mais agora e colher melhores frutos agora. Então, essa semana, ela nos desafia, sim, profundamente, a gente poder ter a coragem de amadurecer, organizar as nossas prioridades, sustentar as mudanças necessárias que a gente precisa fazer, construir um futuro com muito mais consciência, com muito mais clareza, lucidez, responsabilidade, também discernimento, sabendo priorizar, separar o joio do trigo, para a gente poder ver o que realmente tem possibilidade de crescer no nosso futuro, desapegando daquilo que não tem, desapegando de lealdades, crenças limitantes que a gente tem aí durante a vida, que vão bloqueando o nosso caminho, né? E não é uma semana que será necessariamente confortável. Né? O que eu falei várias vezes, crescer é desconfortável. Mas provavelmente esse caminho de superação de desafios, ele será o caminho mais fértil para a gente poder colher, para plantar, fazer crescer e depois colher melhores frutos no futuro. Tá bom, meus amores? A gente fala mais sobre a lua cheia no signo Sagitário na semana que vem. Eu espero que essa semana seja uma semana de muito crescimento, muito desenvolvimento, muita lucidez, muita clareza, muita organização para que vocês possam agora seguir adiante aí, construindo um futuro muito mais autêntico, original, ligado à sua essência. Tá bom, lindos? Ó, eu tô aí para vocês para tiragem de tarô, mapa astral, mapa numerológico, previsões astrológicas, mesa de São Miguel Arcanjo, a radiestesia terapêutica e transformacional para abertura de caminhos, alinhamento de chakras, expansão de aura, limpeza, tudo isso e muito mais. Além de florais também, tá bom? Visita lá o www.astrolominho.com.br. Lembra de dar um joinha aí pra gente no canal, aperta a bolinha aqui em cima para vocês poderem se inscrever aí no canal e depois aperta o sininho para poder assistir todos os saber de todos os vídeos que são lançados aí também, tá bom? Ó, um beijo para vocês, boa semana e tchau, tchau!